Olá, bem-vindos ao canal Arte no Fim do Mundo, aqui é a Juliane. E nesse vídeo nós vamos começar aí alguma coisa, algum colorido no livro Inklings. Recentemente eu publiquei na aba da comunidade aqui no canal uma enquete para que vocês me ajudassem a escolher algo para a gente pintar juntos aqui no livro. E é um colorido de estreia, porque eu ainda não pintei nada, tá? E, enfim, essa vai ser a primeira página. Eu vou estrear com vocês aqui o livro, tá? Então, é bem especial para mim fazer esse tipo de projeto com vocês, principalmente porque eu acho que é uma forma de participar, né, ainda mais das escolhas aqui no canal, é justamente colocando aí quando surge a oportunidade, colocando para que vocês também estejam envolvidos, né, nas decisões, envolvidos diretamente. E escolher a página, assim, eu acho que é uma forma bem legal de fazer isso. Eu acho que fica uma coisa assim mais nossa, sabe? Além disso, é especial porque eu adoro estrear livros. Eu vou tirar as marcações aqui das páginas que não foram escolhidas, tá? Na verdade, todas tiveram seus votos. Essa aqui, ó, quase venceu. Então, talvez eu reserve ela para a gente também fazer algo mais para frente aí, tá? Mas vamos ser justos. Quem ganhou realmente aqui, quem brilhou, foi uma página que, coincidentemente ou não, também foi a minha favorita. Eu até coloquei lá no post, né, que quem viu aí o vídeo de resenha desse canal, perdão, o vídeo de resenha desse livro já tem aqui no canal, tá? Eu fiz uma resenha, uma análise comparativa com o Small Victories, falei de detalhes ali do livro, desde o papel até o estilo, né, das ilustrações, enfim, tá bem completo. E eu recomendo, caso você não tenha visto ainda, que você vá lá assistir, eu vou deixar o card passando, tá? Então, nesse vídeo eu menciono ali algumas ilustrações e falo que essa daqui é uma que eu já imaginei a gente fazendo juntos. E aí vocês foram e escolheram, né? Justamente essa aqui, eu confesso, eu estava torcendo para que vocês escolhessem. Embora eu não tenha, obviamente, como controlar, né, a enquete, mas eu achei muito legal, assim, que combinou uma vontade que eu tinha de pintar isso aqui com a vontade, o gosto de vocês, né? É de fato uma página muito linda, é muito bonitinha, muito delicada, enfim, e que suscita várias ideias, né? Inclusive, eu tive algumas ideias para a gente pintar aqui, tive que escolher entre essas, porque às vezes eu tenho que decidir qual caminho, né, eu vou seguir ali, enfim, pensando em várias coisas, né, tanto na ideia, no conceito que eu quero ali, na proposta que eu quero apresentar para vocês, e, enfim, também numa relativa facilidade, no sentido assim de ser acessível para que qualquer um consiga fazer, tá? Acompanhando aí os tutoriais, tá bom? Então, pensando nisso tudo, eu tenho algo aqui que eu imaginei, né? Claro que entre o que a gente imagina, entre o que realmente se realiza ali, há uma distância. A gente, aqui nesse canal a gente trabalha também muito com a aceitação, né? Vamos aceitar, mas antes do final vamos tentar o máximo possível fazer com que fique aí, segundo a minha ideia, que é a seguinte, né, a proposta que eu tenho para vocês. Eu pensei em fazer algo mais assim fantástico, lúdico, etéreo até, né? Então é meio vou tentar, tá bom? Então vamos ver o que eu consigo fazer, tá? Ao mesmo tempo quero trazer algo leve, mais assim romântico também, mais suave, tá? Então tudo isso ao mesmo tempo, vamos ver o que a gente consegue fazer. A primeira coisa que eu já vou fazer aqui com vocês é começar a cobrir um desenho, tá? Nós vamos começar pelo início aqui. E eu separei um lápis porque eu quero usar mais eles. Desculpa o barulho, gente. São os Prismacolor Premier. Eu tenho a caixinha de 36 cores, que inclusive já tem vídeo aqui no canal de primeiras impressões, tem um vídeo mostrando aí a tabela, enfim, tem várias coisas sobre esse material aqui. E eu escolhi ele principalmente por isso que eu falei para vocês, porque faz tempo que eu não uso e eu quero usar. E tem uma tarefa também do bingo que é usar seus melhores materiais. E esses são, sim, alguns dos meus melhores lápis, então já quero
usar aí. Também porque eu deixo para usar esses lápis em coisas especiais e eu considero mais do que especial a estreia nesse livro aqui junto com vocês, tá bom? Mas, se faltar alguma cor, se eu sentir necessidade de alguma cor ali, porque, querendo ou não, 36 cores é um set de cores limitado, né? Então eu vou usar outras cores, outros lápis, né? De marca diferente, tá? Não tem problema com isso. Aí eu vou indicando para vocês o que interessa aqui. Não é ter o Prismacolor ou, enfim, seja lá qual for o lápis que eu estou usando. É simplesmente aproximar as cores, tá? Isso eu vou dizendo aí para vocês. Então, primeiro de tudo, cobrir. Sim, eu vou precisar cobrir os desenhos, tá? Pra gente fazer aqui o que eu quero fazer. Então, bora lá começar. Gente, em alguns momentos, para a gente ganhar um tempo aqui, né, e tornar o vídeo mais prático, eu vou narrar algumas partes que, embora eu esteja acelerando um pouquinho, vocês vão observar que o processo é fácil de compreender e só com a visualização ali já dá para saber o que eu estou fazendo e vocês podem replicar, tá bom? Sem complicação. Aqui eu mostrei para vocês antes de começar aí a pintar, né? Eu estou cobrindo as linhas, não completamente, na verdade o que eu quero é apenas suavizar essas linhas do desenho para trazer um pouco daquela estética que eu comentei com vocês, que é uma coisa mais suave, né? Mais delicada, tá bom? Então esse é um passo que às vezes eu faço em alguns desenhos para suavizar mesmo as linhas e criar ali contraste ou sombra, seja lá o que for, né? Que eu uso de cor escura ou para dar profundidade, com a própria cor que eu estou usando ali, com as cores mais escuras da minha paleta, e não com a linha do desenho, tá? Então, a proposta aqui, é importante eu dizer, não é apagar completamente, é só suavizar. Eu indico que vocês utilizem uma guache bem diluída, cuidado com a água só, tá? Ou uma aquarela também, aquelas de tubinho, às vezes eu uso. Aqui eu estou usando essa tinta e eu costumo usar muito quando eu quero fazer algo mais rapidinho, porque ela já vem diluída, é uma tinta tipo nanquim, e ela já vem num nível de diluição que eu gosto, sabe? Já está pronto para usar, então aqui para nós no vídeo é mais prático. Mas várias vezes eu já mostrei para vocês como eu faço com guache, enfim, com outros materiais, tá? Então é bem tranquilo. Inclusive, se você não quiser fazer esse passo, tudo bem, também vai ficar bonito, tá? Eu só estou mostrando para vocês o que eu estou fazendo para conseguir, né, o efeito que eu quero ali, enfim, no final de tudo, tá bom? Isso vai ajudar porque a gente consegue vir com lápis ali, cobrir, né, praticamente toda a linha do desenho, só suavizando, então você não precisa apagar completamente. Inclusive, eu recomendo que use, que dê preferência a esses materiais diluídos, do que um material como, por exemplo, a Posca, que se for usar, ou a gel, né, é muito mais no acabamento, sabe, do que nesse momento colorido. Então vejam, aqui é sutil, né, a diferença, mas já é o suficiente para a gente criar um efeito mais próximo daquele que eu falei para vocês, né? Então já vai ficar tudo mais suave ali. E enquanto a gente espera secar aqui um pouquinho, eu vou mostrar para vocês o que eu pensei de paleta de cores, tá bom? Tá, a princípio o que eu quero são cores que vão desde o violet blue, né, ou azul violeta, é porque é o nome do lápis aqui, por isso que eu falei assim, tá? Mas é o azul, desde azul violeta até uma cor bem assim, clarinha, né? Um rosinha claro, um begezinho, tá? A gente vai provavelmente ir para outras cores. Por exemplo, eu pretendo usar verde, azul também e até tons mais amarelos, coral. Mas como não tem exatamente aqui, então aí eu acho que eu vou precisar fazer um pequeno empréstimo ali de outras cores. Mas vamos dispor algumas das cores que eu quero usar aqui primeiro, tá? Nessa parte do vídeo, vocês vão observar que eu estou apenas testando cores, então ainda não é a paleta definitiva, tá? Eu vou passar ela para vocês no final do vídeo, inclusive com uma alternativa aos lápis que eu estou utilizando. Eu vou passar com os Super Soft. E por que que eu não estou usando eles? Como eu expliquei para vocês no começo do vídeo, eu estou naquele momento de fazer um rodízio dos meus materiais. Optei por usar os Prismacolor e os policromos, mas é completamente possível fazer com qualquer outra marca, desde que você tenha essas cores, tá? Então, assim, vou mostrar aí para vocês, sem complicação, e vou descrevendo as cores utilizadas, que é o que importa, e não a marca, tá, gente? Aqui eu já começo, então, a pintar com vocês,
Eu uso uma cor que a gente pode chamar de um rosa forte, de fúcsia, enfim, tem vários nomes, mas é um rosa bem escuro mesmo. E eu uso ele para começar a pintar ali no centro, né, das pétalas. Vou fazer um degradê bem simples. Então eu começo com essa cor, aí eu venho com rosa, inclusive aqui eu começo sim a colocar a paleta exata que a gente vai usar, tá bom? Então eu venho ali com esse rosa bem forte, a gente chama aqui no Brasil, né, de pink. Pelo menos assim, eu acostumei que o rosa é um rosinha, né, mais claro. E o pink, que na verdade a tradução é rosa também, seria um rosa bem forte, né? Mas enfim, vocês entenderam. Aí eu começo a utilizar o rosa, que é uma cor que tá no Policromos, tá? É um rosinha claro, assim, esse aí se chama Light Magenta, se eu não me engano. Mas o que importa é que ele é um rosinha, assim, bem mais suave, que contém já bastante branco nele, tá bom? Eu também utilizo um roxo para fazer ali um leve sombreamento, tá? Entre as pétalas. A gente apagou um pouco as linhas, então o reforço ali de sombra, do mínimo de contraste, tem que ser com o próprio lápis de cor, tá? Aproveito para passar ali também nessa parte do miolinho ali da flor. E vou fazendo isso, mesclando as cores. Misturar um tom de rosa com o outro é muito fácil, né? É bem mais fácil do que fazer a transição de uma cor muito diferente, né? Para outra, assim. Então, é tranquilo. Essa sequência aí que eu peguei para fazer as florzinhas é bem fácil, tá, gente, de fazer. Também vou usar uma cor que, nesse caso, não é nem Prismacolor, nem Polychromos. Eu tenho algumas cores avulsas do Kohinoor, bem pouco, tá? Que eu comprei para experimentar, inclusive gostei, quero investir futuramente numa caixinha dessa. Mas eu peguei porque é um tom meio alaranjado, quase coral, mais assim pro alaranjado mesmo. E eu usei aí para fazer essa parte final ali do degradê, né? A parte mais clara. E ainda vou usar um lápis branco por cima para deixar bem pastelzinho. Se você tiver cores pastel, aqui é o momento de utilizá-las, tá bom? Eu usei o que eu tinha aí em mãos. Vamos fazer os predinhos? De que cor a gente faz os predinhos, né? Então, talvez eu não consiga colocar todas as cores que eu quero aqui já nesse, mas vamos tentar fazer uma paleta equilibrada. Gosto de usar uma combinação triádica, que é o rosa. Deixa eu mostrar para aqui, ó. Olhem para o centro como as cores estão mais suaves, né? Então eu gosto dessa combinação seguinte: usar aqui, ó, cores mais quentes, a gente não vai tanto para o amarelo ali, tá? Mas mais quentes pode ficar aqui até o laranjinha, né? Passa pelo rosa até o roxo, então um monte de cores análogas. E aí, do lado contrário, a gente tem o verde ou os azuis esverdeados para contrastar bastante. Então a gente pode explorar toda uma sequência de cores análogas aqui e usar os tons de verde para trazer esse contraponto, né? Então, já mostro para vocês no colorido mesmo como que isso fica, mas significa basicamente olhar para esse lado aqui, ó, do círculo, tá? Então a gente vai para essas cores aqui um pouco mais, né? Azuis, azul, perdão, um verde água, verde esmeralda, tá? Eu gosto. Então vamos fazer isso agora. Vamos partir para a pintura ali dos telhadinhos e na sequência das paredes ali daquela casinha, uma mansão, né, na verdade. Eu começo com o azul violeta, que é o azul mais escuro que você tiver, nesse tom assim bem vivo, tá? Ele é escuro e vivo ao mesmo tempo, sim. É bem comum ver várias caixinhas aí de lápis de cor, tá? Aqui no Prismacolor ele chama Violet Blue, mas é um azul bem escuro, azul marinho, não sei se a gente chama, tá bom? Eu estou usando ele bem ali na linha dos telhadinhos, né? Que faz uma curvinha assim. E depois eu vou vir ali com o azul do mesmo tipo, só que mais claro. Senti falta desse tipo de cor ali no set de cores do Prismacolor, então fui buscar no Prisma não, no Polychromos, perdão. É o é, ultramarinho claro, tá? Essa cor também é muito comum vir, eu lembro que tem no Supersoft, tem no Ecolapis, tem também em algumas caixas da Tris, enfim, tem em vários tipos de lápis de cor. Essa cor marinho, assim, só que ultramarinho, né? Só que mais claro, tá?
Então ela também vai servir ali para a gente fazer uma transição do azul mais escuro para a próxima cor que virá, que será aquele verde assim bem azulado, aquele verde água, sabe? Verde esmeralda, enfim, tem muitos nomes para as cores. Mas vocês juntem, né, o nome à percepção de vocês aí no vídeo, ó, dá para ver bem certinho qual cor é. Mas é mais conhecido como verde água mesmo, tá? Então é uma combinação que eu gosto de fazer, vir do azul ali bem escuro até esse verde, para a gente ter ali um pouquinho de sombra, tá? No telhadinho. Vocês vão ver que aí parece que fica tudo igual, então eu volto com a cor mais escura, reforçando esse sombreamento bem ali nessas bordinhas ali do telhadinho, tá bom? De cada um deles, tem que ir reforçando a cor bem certinho, com calma, prestando atenção ali em cada curvinha do telhado, tá? A gente deixa assim por enquanto e a próxima cor que eu escolhi, na verdade, já é uma cor usada, que é o roxo, né? A gente começou a usar ali na florzinha, então vamos manter essa direção. Eu uso um roxo mais forte e um roxo um pouco mais lilás, digamos assim. Uso o roxo para sombrear ali numa única de um único lado, né, da minha ilustração, então eu escolhi o lado esquerdo aqui para sombrear e o lado direito para ir fazendo um degradê, clareando o tom da cor. Se você não tiver um roxo escuro, um roxo mais claro, você vai usar um único tom de roxo, uma única cor, e o lápis branco para ir clareando, tá? Ou a própria técnica de fazer o degradê, que eu já ensinei aqui no canal, tem exercício e tudo mais, tá bom? Então, às vezes eu deixo o vídeo passando aí, para quem quiser ver, mas também é só procurar degradê aqui no canal Arte no Fim do Mundo que vai aparecer, beleza? Então é isso, é muito simples, muito fácil, muito rápido. Agora eu quero selecionar com vocês as cores para a gente fazer o fundinho ali. E eu faço questão de mostrar essa parte do processo, né, da seleção, do teste ali das cores, para vocês verem como funciona mais ou menos a minha cabeça quando eu estou construindo ali algo ainda, tá? Então observem que eu estou testando, né, uma cor ali, eu testei um tom laranja, não gostei muito, então passei para um vermelhinho. O que acontece? Quando eu quero um tom que eu vejo que não tem exatamente ali na caixa de lápis de cor que eu tô usando, eu uso aquela cor, só que um pouco mais fraquinho, assim, sabe? Aí seria ideal eu usar agora os tons pastel. Provavelmente eu teria dessa cor aí em alguma caixinha aqui. Mas como eu estou utilizando é, essas caixas, né? Eu já selecionei elas, então eu vou lidar com o que eu tenho. Então eu usei o vermelho, que é um vermelho comum, um vermelho mais claro, que geralmente vem na caixa, né? Nas caixas de 24 cores tem pelo menos um vermelho mais claro e um mais escuro. Então eu estou usando mais clarinho, com pouca pressão ali nas mãos, né? Na mão, e para ficar essa cor bem clarinha, bem pastel, bem suave mesmo, tá? Mas é um vermelhinho. E aí eu volto com aquela cor que eu já usei na flor, então veja, a gente vai criando uma unidade ali, né, mantendo a paleta, ó. Volto com essa cor aí, que esse lápis é um desses avulsos que eu tenho da Policolor, e eu comprei para compor ali uma paleta de cores para pintar pele, tá? Então ele é uma cor meio bege, assim, meio rosa claro, enfim, uma mistura. Mas é um tom mais alaranjado mesmo, mais quente. E eu uso ele para coisas assim, né? Poderia ser interpretado como uma cor pastel também, porque é esse laranjinha, assim, com bastante branco nele. E aí fica essa cor. E eu gosto de usar para muitas coisas. E aí tá um exemplo, né? Ele serve ali de sequência para a gente fazer essa gradação do vermelhinho, né? O vermelhinho rosado, ou mais claro, que vai se tornando um coral. E aí mais para frente ali, ó, eu utilizo um tom amarelo, mas é um amarelo bem pastel. Essa cor aí se chama creme, do Prismacolor, mas tem também na linha do Tris Vibes, aquela cor que chama linho, e você pode simplesmente usar um amarelo bem fraquinho assim, com pouca pressão, ou um amarelo pastel, ou fazer o que eu estou fazendo aí, para suavizar ainda mais, que é passar um lápis branco por cima, tá? Nesse momento eu percebo que, já que estou expandindo um pouco a paleta, né? A gente tinha parado ali nos tons coral, alaranjadinhos, né? Pastel. Então, por que não ir um pouco para o amarelo?
Então eu trouxe essa cor ali para aquelas florzinhas bem pequenininhas, um amarelo bem vivo, bem alaranjado, que eu não vou usar com toda a força dele, né? Vou usar mais fraquinho um pouco. E a mesma cor aí, creme, para pintar ali as bordinhas, embora nem apareça tanto, vocês sabem a dificuldade que é dar contraste no na cor amarela. Mas isso é uma coisa que a gente pinta ali, enfim, vê como fica e depois volta na parte de acabamento para fazer algum ajuste, caso necessário, como a gente viu aí, né, nos últimos trabalhos que a gente fez junto, numa playlist que inclusive eu vou deixar passando aqui, que é como melhorar seu colorido, tá bom? Volto reforçando ali os contrastes com a cor roxo, né, aquele roxo mais escuro, tá bom? E é isso. Tá. Ali no miolinho da flor eu também uso esses tons de amarelo e aquele tom bege, né? Coral, enfim, clarinho. Vamos convencionar chamar ele de bege? Para eu, para eu sempre falar bege para vocês, tá bom? Ali no meio eu pintei de uma cor, mas não gostei, então eu apaguei com o tom roxo mesmo, tá? Pra gente manter ali a paleta. E é isso, por enquanto. Esqueci de pintar a chaminé, volto com os mesmos tons que utilizamos ali no telhadinho, tá? Para não ficar também pirando muito, né? Vamos manter ali uma, uma lógica das cores, deixar o telhadinho e a chaminé iguais. Também uso esse tom verde água nas janelinhas, que eu acho que fica muito bem com o roxo. Eu amo usar roxo e verde água. Sempre dá certo, tá, gente? Fica a dica. Bom, agora o que falta aí é passar um pouco, né, de branco nas bordinhas. Às vezes não pega tanto, porque eu já usei ali, né, a tinta para por cima das linhas, então tem que voltar com a mesma caneta que eu usei. Volto reforçando ali algumas cores, uso branco onde eu quero suavizar um pouco mais, tá? O branco ele pode atuar como blender. O blender vai ser um lápis que vez ou outra eu utilizo, tá? Eu não uso sempre em todos os meus coloridos, mas algumas vezes para melhorar ali o acabamento eu acabo usando sim. Para lembrar, o blender é aquele lápis que ajuda a espalhar os pigmentos ali nos poros do papel sem tantas camadas, né? Gente, eu precisei dar uma pausa e retomar. A iluminação mudou um pouquinho, tá? Eu tô gravando à noite nesse momento aí que vocês estão vendo. E mostro pra vocês o tal do blender que eu vou usar. Também é um lápis da Polycolor. Tô gostando desse blender. É, como eu disse pra vocês, às vezes eu utilizo, não é sempre. Aqui ele nos ajuda no seguinte, no ganho de tempo, tá? Às vezes, alguns lápis que são mais cremosos, a gente passa só um pouco de camada, né? Uma camada, às vezes, como no caso do Prismacolor, e espalha com o blender e já fica ali satisfatório, principalmente quando a gente quer cores mais suaves, né? Então, ele ajuda a preencher, digamos assim, melhor ali o papel, dar um acabamento melhor, mas a gente pode fazer isso simplesmente com mais camadas de lápis de cor e, inclusive, com o lápis branco, tá? Só estou mostrando para vocês porque realmente faz parte aí da proposta, né, dos vídeos em que a gente está pintando junto, mostrar cada parte do processo. Reforço aí também o telhadinho com aquela cor azul, né, azul violeta, que é um azul bem escuro, para ficar bem ali contrastante, vamos chamar assim, a parte clara e a parte escura, né, do telhadinho, tá? Então eu aproveito, escolho um lado ali, eu quero que fique um pouco mais escuro. Volto com a caneta branca aí na parte do telhadinho, que eu quero que fique mais clara, só para suavizar a linha e vir com o lápis de cor por cima, né? Ou verde água nesse caso, eu uso aí para pintar essa parte aí ó, mais clarinha, tá bom? Para dar um efeito assim de luz, né? A gente está trabalhando aqui a luz e a sombra, então por isso eu faço essas coisas de ficar voltando, né? Nesse momento, vocês podem observar que eu estou mostrando só para vocês onde eu passei a caneta, né? Foi ali na curvinha daqueles telhadinhos de cada um deles e um pouco ali nas bordas das flores, tá bom? Não pegou porque eu estava pausando o vídeo. Eu tive várias interrupções aqui necessárias em casa. Então, numa dessas voltas, assim, a gravar, a gente acha que deu o play e não deu, enfim.
mas foi uma pequena parte ali, nada que interfira no entendimento aqui do que foi feito, tá? Então agora que está colorido, eu mostro ali para vocês a paleta que a gente usou e começo realmente a dispor as cores e também vou passar para vocês as alternativas, tá? Bem rapidinho. Bora começar então para salvar essas cores aí. Por quê, gente? Porque serão as mesmas cores utilizadas no restante ali, tá? Das janelinhas. Não exatamente igual, né? A gente tem formas diferentes de compor e como vocês viram, a gente pode expandir a paleta, né? Tanto para cores mais escuras, quanto para cores mais claras, quanto para o lado mais quente, né? Do círculo, que é a laranja, amarelo, quanto para o lado mais frio, tá? Que tá ali o verde, o azul, o verde zoado, enfim, tá bom? Então, aí eu mostro para vocês que eu usei um azul bem escuro, um azul ultramar, um verde água, tá? Para fazer a sequência ali do telhadinho. Nas flores a gente usou roxo, um rosa forte, um rosa mais claro e um bege, tá? Depois a gente usou o mesmo roxo e um roxo mais claro, um lilás ou um roxinho junto com um branco para fazer ali a parede, né, das casinhas. Aí o lápis branco, gente, ele tem que ser branco mesmo, para deixar bem pastel a cor. Ou então a gente usa bem fraquinho, tá? O lápis, com pouca pressão na mão. Aí, para fazer o fundo ali, eu usei um vermelho, com pouca pressão também, tá? Usando o branco também por cima para suavizar. E um bege e o amarelo pastel aí, que chama creme, mas que, como eu disse para vocês, vocês podem usar o amarelo e daí usar bem fraquinho também. O segredo para esses tons sempre está na pressão que a gente utiliza e também no acréscimo de branco, caso a gente não tenha a cor pronta, tá bom? Aí eu passo para vocês as cores com o Super Soft. Eu peguei ali esses Super Soft da edição natural, que inclusive tem resenha aqui no canal comparando, eles são idênticos aos lápis Black da linha ali Super Soft, tá? Então eu peguei eles apenas porque os meus Black, muitos não têm referência, eles são de uma leva mais antiga, né? Da marca ali, da linha Super Soft. Então eu peguei esses apenas por isso, tá? Porque eles têm o número certinho e sim, os números são os mesmos. Beleza? Então aí vocês conseguem se localizar quem tiver esses lápis. Mas mesmo que não tiver, eu ainda vou mostrar uma terceira alternativa ali, provar para vocês que são cores facílimas de encontrar em vários sets de cores aí de várias marcas, tá bom? Eu vou aproximar um pouquinho, peraí. Mesmas cores, né? Praticamente as mesmas cores. Um azul bem escuro, um azul ultramar, um verde água. Um roxo escuro, um rosa bem forte, um rosa mais claro, um bege. Repetimos o roxo, usamos um lilás, caso tenha, né, na caixa, senão a gente usa o mesmo roxo, bem fraquinho. Um vermelhinho ali, mas com pouca pressão, um bege. E o amarelo, mostro para vocês ali como que eu fiz. Usei ele bem fraquinho. Obviamente ele não é dessa cor, mas eu usei o mais fraco que eu podia, tá? Usei ele um lápis branco por cima, bem brancão, para mostrar para vocês que dá para fazer. Mas, enfim, acho que essa parte vocês já entenderam, né? Usei também ali o amarelo mais forte, tá? E é isso, essa é a nossa paleta. Então, depois de passar essas referências para vocês, né, eu ainda comparo ali com uma tabela que eu tenho do Três Vibes. Algumas cores a gente vê que são idênticas, outras são bem parecidas. Então, gente, é uma questão de analisar aí a tua tabela, vai nos lápis de cor que você já conhece, assim, melhor, sabe? Que eu tenho certeza que vocês vão encontrar todas as cores que a gente vai usar aqui nesse colorido, tá bom? Oi, gente, voltei aqui para a gente finalizar esse que é o primeiro vídeo do primeiro coloridinho também que a gente fez nessa página aqui, tá? Desde o início aqui da gravação, eu tive que fazer algumas interrupções necessárias, tá bom? E no meio disso, eu quero dizer para vocês que aconteceu o seguinte: eu achei que eu estava gravando uma parte bem pequena, tá? Mas não estava. Então eu vou dizer para vocês agora o que eu fiz nessa parte. Eu peguei a caneta gel, comecei a fazer aqui, ó, risquinhos para dar esses brilhos aqui na parte da borda das florzinhas, um risquinho de nada na janela e aqui
no telhadinho, tá vendo? E aqui também. Só isso. Quando eu olhei, já tinha feito e não tinha gravado, não tinha dado ali o play, né? Então foi só isso, tá? Nada demais. Nada também que a gente não possa fazer ou retomar ali na parte de acabamento. O que eu tenho para dizer para vocês? Vocês observaram também que eu separei ali rapidamente algumas cores que vocês podem usar, né? Que são muito similares às cores que eu estou usando aqui. E isso você encontra em várias marcas, tá? São cores bem comuns, assim. Eu acho que deu para vocês perceberem isso. Em relação à paleta, a gente vai usando mais ou menos o que está aqui. Talvez eu reduza em alguns coloridos, talvez eu amplie, né? Por exemplo, aqui ele permite ir mais para o verde, assim, por exemplo, desse jeito aqui, tá? Que eu senti falta de usar um aqui. Talvez eu inclua, talvez eu retire, por exemplo, o amarelo em algum outro. Então, assim, varia muito, depende da quantidade de elementos que tem dentro de cada janelinha dessas, o portalzinho, tá bom? Então, assim, o restante eu expliquei, né, ao longo do vídeo aí, tá? Algumas partes eu tive que narrar, enfim, acelerar só um pouquinho para otimizar aqui o nosso tempo, também por questões minhas aqui, tá? De necessidade aí para conseguir gravar para vocês, tá bom? Espero que compreendam, espero também que tenham gostado desse nosso primeiro colorido. Vejo surgir algo aqui interessante, vamos ver, né? Tô bem ansiosa para terminar isso aqui já. Eu quero ver a página preenchida, toda bonitinha, tá? Com vocês. Agradeço aí mais uma vez pela compreensão, pela paciência e por terem participado na escolha dessa página, que eu confesso para vocês, eu acho que eu não ia me aguentar. Se vocês não tivessem escolhido essa daqui, eu ia fazer ela de qualquer jeito no off, porque eu queria muito pintar esse desenho, gente, sério. Então é isso, tá? É, eu vou concluir por aqui. Uma outra coisa que eu mencionei para vocês aí, enquanto a gente estava pintando, essa parte aqui, exatamente do arco, eu ainda estou pensando se eu vou fazer um efeito, né, de dourado, assim, metálico, com lápis de cor, só que tá muito fininho para eu fazer, então talvez depois que a gente fizer todos e eu faço o fundo, aí eu entro aqui com um material brilhante mesmo, né, então em vez de fazer um efeito metalizado, talvez eu utilize algo brilhante, tipo caneta gel, metálica, ou até uma tinta, beleza? Mas eu ainda estou vendo isso, então eu vou deixar por último essa parte, beleza? Então, só para explicar, né, certinho, é isso. Por enquanto, ficamos aqui, tá? Nesse momento do colorido, e eu volto, provavelmente serão mais 5 vídeos, mais curtos do que esse. Esse foi, né, um pouquinho maior, porque eu precisei mostrar ali algumas coisas básicas para você, né? Para vocês. A base assim do nosso colorido a partir do que a gente vai pintar todos os outros, né? Então não vai ter tanto essa questão da paleta ou da pintura ali da parte branca, que eu já vou deixar aqui, já vou providenciar, passar a tinta branca em tudo, tá? Para ir adiantando o nosso trabalho, beleza? Então é isso. Novamente, espero que tenham gostado. Caso sim, por favor, deixem um like aí para mim, comentem, tá? Comenta quem está acompanhando, quem já está com o livro em mãos, quem está esperando, quem está pensando em comprar, mas está acompanhando os vídeos, tá bom? É, é, que mais que eu falo no final do vídeo? Gente, eu ando esquecendo de pedir para vocês se inscreverem no canal. Porque eu suponho que todo mundo que está assistindo já é inscrito, mas não é o caso, né? Muita gente apenas clica para ver como é o conteúdo, enfim. Se você gostou do conteúdo, além do like, eu te convido a se inscrever e dar uma boa passeada aí pelo nosso catálogo de vídeos, porque tem bastante coisa aqui no canal, tá? Que eu fiz aí para vocês e com vocês, beleza? Então é isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, seja ele qual for, tá? Até lá. Tchau.